De volta com o programa em discussão, hoje falando sobre o Dia Nacional dos Animais, em especial os animais de estimação. Conosco aqui, professor universitário, advogado Francisco Garcia, que milita essa área do direito animal. Professor, esse trabalho que vocês fazem na universidade é de fácil acesso da população. Se alguém, porventura, né, de repente, vê alguém maltratando um animal, qual o procedimento na prática que ele deve fazer? Então, na prática, é importantíssimo que essa pessoa filme, que essa pessoa fotografe, que essa pessoa, se não é possível filmar ou fotografar, por exemplo, é o vizinho, que ela grave um animal gritando, enfim, que tenha alguma prova, que tenha testemunha, porque assim, se nós não tivermos um mínimo de testemunha, ou o mínimo de provas na forma de testemunha, de vídeos, de fotos ou de gravação só de som, aí fica dificílimo de a gente dar prosseguimento a uma denúncia que é com êxito. Né? Então, assim, não só nós do NEJA podem entrar em contato conosco, que nós daremos toda a orientação jurídica, como também, em muitos casos, nós acompanharemos a pessoa até a delegacia para ela formalizar a denúncia. E aí a gente acompanha também o processo criminal que é gerado e certamente, quando possível, a gente ingressa com as ações cíveis cabíveis, porque de um processo criminal podem ser geradas ações de natureza cível, pleiteando indenização por danos morais coletivos, por exemplo, danos morais individuais para o próprio animal, também ações em nível administrativo, de que maneira? Formalizando as denúncias junto à SUDEMA para que ela aplique o Código de Direito e Bem-Estar Animal, a SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente do município, de João Pessoa, de outro município, para que ela aplique também o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Então, depende do que aconteceu, mas a ideia é estar diante de uma cena de maus tratos. O que é que deve ser feito? Filmar e ou fotografar e ou gravar e ter testemunha, ou ter testemunhas. Pode ser uma ou outra, mas se tiver tudo, melhor. E aí manda para a gente no NEJA que a gente dá toda a sugestão e acompanha a denúncia. Mas se a pessoa diz, e aí é demais, sabe, Eri? As pessoas dizem, mas eu não posso aparecer, eu não posso nem gravar, porque se eu gravar, vão saber que fui eu. Aí assim, fica dificílimo a gente dar prosseguimento, porque não tem como provar. Porque, por exemplo, se há a denúncia, mas não tem uma prova, aí a gente, quando leva, às vezes consegue levar o delegado lá, ou a polícia, quando chega lá está tudo bonzinho. Naquele momento não estão acontecendo os maus tratos, naquele instante. Aí não dá em nada. Então é importantíssima a participação do cidadão e da cidadã e não ficar somente com pena do coitadinho do bicho. Não, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Esse eixo do trabalho de vocês, que é a parte educativa, é que é muito importante nesse sentido de fomentar essa cultura de se denunciar e de trabalhar, né, de trazer para o público, né, para que sejam punidos os responsáveis. Isso, porque para que os responsáveis, os agressores sejam punidos, é preciso que nós participemos, nós enquanto cidadãos e cidadãs. Sem a nossa participação não tem como haver punição. Né? Porque o Estado não tem como estar em cada canto do país. Então nós temos que participar. E aí, se a pessoa de toda sorte não quer aparecer, agora nós temos, desde a semana passada, a Polícia Civil, já era pleito nosso desde há muito tempo, inclusive por meio de ofício, né, protocolado na CADEPOL, Academia de Polícia, um canal para que denúncias anônimas pudessem ser recebidas, inclusive com fotos. Com fotos. Aí, na semana passada, a Polícia Civil do Estado da Paraíba realmente lançou um site em que recepciona denúncias de maus tratos a animais anonimamente. Você vai preencher só detalhes da denúncia sem sequer se identificar. E aí pode anexar fotos também. Então é importantíssimo esse canal para que as pessoas possam participar ativamente na defesa dos direitos animais. Você falou uma coisa muito interessante que vocês conseguiram em São Paulo com relação aos rodeios. Isso. Aqui para nós no Nordeste tem a questão das vaquejadas. É a mesma coisa? Há uma diferença? Como é que vocês veem isso? Então, aqui como o rodeio também lá é bem arraigado, né, na cultura, como a vaquejada o é aqui. Pois bem, aqui nós não temos logrado êxito.
mas pela primeira vez nós mudamos de estratégia lá em São Paulo. Porque assim, à medida que nós vamos ingressando, que já ingressamos com várias ações para inibir a vaquejada e nós não conseguimos, então a partir da justificativa que é dada pelo juiz para não conceder o pedido, aí nós vamos reformulando a petição inicial. E recentemente, quando nós recebemos a negativa da vaquejada que ia acontecer na cidade de Conde, então nós, assim, como um estalar de um insight, aí nós percebemos uma outra estratégia. Então, desde que foi da semana atrasada para cá. Então, dessa estratégia que surgiu assim como ideia, né, a gente aplicou pela primeira vez agora esta semana lá em Tremembé, São Paulo, e deu certo. Então, é uma mudança estratégica no que diz respeito à formulação dos pedidos para que o evento não aconteça. E aí nós relacionamos uma série de documentos que precisam estar presentes para que o evento aconteça. São documentos obrigatórios que estão nas leis e que nós não pedíamos, porque são obrigações administrativas. E o evento só pode acontecer se a licença ambiental, se a licença sanitária, se a GTA, a Guia de Trânsito Animal, tanto dos equinos quanto dos bovinos que são submetidos àquele evento, eles não participam do evento, eles são submetidos ao evento, né, pelo humano. É diferente. Então a Guia de Trânsito Animal estiver presente, então nada disso é respeitado por esses eventos. Então a gente está agora relacionando tudo. Então são praticamente 4 folhas de exigência baseadas na lei, exigências legais, portanto, de documentação que aquele evento e o local do evento tem que ter. As licenças de alvará, os alvarás de funcionamento, licenças, como eu falei, ambiental, sanitária, as comprovações de vacinas dos animais, as comprovações de teste negativo do mormo, por exemplo, dos cavalos, tem que ter, e nada disso é respeitado. Então, com essa nova estratégia, que a gente aplicou pela primeira vez nessa ação civil pública por intermédio da ANA, Associação Nacional de Advogados Animalistas, e nós obtivemos o êxito. Professor, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, que é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, publicou uma resolução que proíbe o uso de animais em pesquisa, desenvolvimento e controle de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. Como é que você vê essa questão? Já não era sem tempo, já é tarde demais, mas nunca é tarde. Eu falo já é tarde demais porque o CONSEA é formado por especialistas da área da saúde animal, por médicos veterinários, por zootecnistas que sabem muito mais do que eu e que você, eu penso, Eri, do que acontece com os animais quando eles são submetidos a experimentos científicos. Então já vem tarde, mas vem em boa hora, claro. Eu falo tarde porque é tarde mesmo. Mas para os animais que vão ser, digamos assim, cujas vidas vão ser... Cobaias. Queriam ser cobaias, que irão ser evitadas, é claro que é bem-vindo. Então, mas há um só tempo que eu faço essa crítica, eu agradeço imensamente a abertura do CONSEA nesse sentido. Mas o CONSEA se alinha ao que o STF, Supremo Tribunal Federal, já vem entendendo em relação a essa matéria, porque nós temos 2 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, a 5995 e 5996, uma provinda do estado do Amazonas e outra provinda do estado do Rio de Janeiro, em que as leis estaduais foram discutidas em relação à sua inconstitucionalidade, porque essas leis estaduais proibiam o uso de animais em experimentação para fins da indústria de cosmético. Aí as indústrias de cosmético, por intermédio do legitimado próprio, ingressaram com essas ações diretas de inconstitucionalidade, pretendendo que o STF decretasse a inconstitucionalidade delas. E o STF disse que não era assim não, elas são constitucionais, porque elas protegem mais os animais do que as leis que aí existem. Então, eu penso que uma das justificativas para que o CONSEA tenha mudado seu entendimento baseia-se no entendimento dessas 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Quem quiser puder ver os acórdãos no site do STF, é a ADI 5995 e a ADI 5996. Sem falar
na ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 640, em que se discutiu o alcance da proibição do artigo 25 da Lei dos Crimes Ambientais. Essa lei, Eri, pasme, essa lei, expressamente, esse dispositivo de lei, da Lei 9.605 de 98, expressamente proíbe que animais resgatados pela autoridade sanitária, pela autoridade ambiental de situação de maus tratos, sejam mortos, sejam assassinados, que eles chamam de eutanasiados. Ela expressamente diz que o Estado tem que garantir o bem-estar físico desses animais, até que eles sejam reinseridos na natureza, se for possível, ou então sejam enviados a um zoológico, ou então a uma entidade de proteção animal. Mas proíbe a matança, né? Não tem como matar. E as decisões judiciais dos 26 estados e do Distrito Federal viam no outro sentido, dizendo, olha, como o Estado não tem local para onde levar os animais, pode matar. Então os animais, além de terem sido submetidos a intensos maus-tratos em rinhas de cães, em rinhas de galos, tinham como coroamento desse sofrimento a morte deles próprios, porque o Estado não tinha para onde levar. Então, essa ADPF 640, e aí quem quiser também consultar no site do STF, é interessantíssimo, acórdão, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 640, proíbe expressamente, que a lei já proibia, mas o STF corrobora, que o Estado não pode matar, não pode eutanasiar, porque não será eutanásia, será assassinato de animal. E aí as pessoas serão responsabilizadas. Professor, tem uma coisa que a gente ainda vê aqui em João Pessoa, que é o transporte de tração animal, né? Cavalos, éguas e aquela coisa puxando uma carroça, né? Com algumas pessoas em cima, carregando algumas cargas. Como é que vocês veem essa questão? Isso entra em maus tratos? Eri, querendo eu ou não, são nítidos os maus-tratos a que esses animais em situação de carroça são submetidos. Nítidos, nítidos. A gente sabe que a vida daqueles animais é completamente indigna, mas não somente deles, né, das pessoas que estão montadas nas carroças. Eu moro no bairro de Manaíra, por exemplo, e à meia-noite, 1 hora da manhã, ou um pouco mais cedo, 11, às vezes, 11h30, aí a carroça passa recolhendo os restos do que sobrou dos restaurantes. E aí tem filhas, tem crianças em cima das carroças. E aí a gente conversando com uma das mães, que são, e às vezes são mulheres desacompanhadas de marido, só as mulheres são as guerreiras mesmas, elas dizem que não deixam as crianças em casa porque tem medo do que pode acontecer com essas crianças se elas ficarem em casa, porque elas já moram em situação de favela, né? Então, elas preferem trazer as crianças, elas ficam dormindo lá na carroça, enquanto elas recolhem o lixo dos restaurantes. Então, assim, uma vida completamente indigna. Então, a nossa ideia, e aí nós somos coautores com o Ministério Público do Estado da Paraíba, em uma ação civil pública, nós, do NEJA, a expertise do NEJA, mas por intermédio do Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas, somos coautores do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Estado da Paraíba, em uma ação que visa a fazer com que a Prefeitura de João Pessoa cumpra uma lei de 2016. Essa lei realmente proíbe, em certa medida, a veiculação de carroças e manda que a Prefeitura crie políticas públicas de atendimento das necessidades, não somente desses animais, como das pessoas que irão ficar sem o seu ganha-pão, ofertando-lhes, por exemplo, microcréditos, ofertando-lhes a possibilidade deles fazerem cursos de capacitação no Senac, enfim, e inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então é uma lei bem assim, humana, animalista e humana também, porque visa a garantir a dignidade dos animais e das pessoas que dependem desses mesmos animais. Ok, professor, um assunto muito bom, né? Muito interessante e pertinente para os dias que nós vivemos, mas eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Em Discussão. Tá bom, Eri, eu agradeço a você, agradeço a todos e todas que puderem também compartilhar quando vier, né, estiver disponível para a população, porque a gente precisa disseminar. Nós precisamos disseminar acerca da educação animalitária ou educação animalista, acerca da ciência e do cuidado e responsabilidade que eu devo ter, cada um de vocês devem ter, de acordo com o que manda a Constituição. A coletividade, não somente o Estado, mas a coletividade é responsável também
pelos animais e pelas plantas, sob pena de nós perecermos. Né? Se nós não cuidarmos, nós pereceremos. Então é isso. Agradeço imensamente, Henrique. Ok. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Até lá.